Olá, estamos começando mais um Corpo e Alma, sempre trazendo a você dicas de beleza, saúde e muito mais. Eba, nós estamos de cenário novo. Você vai ver, você vai sentir a diferença, nós estamos de cara nova. E para esse novo programa nós já vamos abordar um assunto muito sério, arritmias cardíacas e morte súbita. Calma, calma, porque o nosso objetivo não é te assustar, não. É ao contrário, né? É conhecer mais a respeito desse assunto para que a gente possa até se prevenir. Arritmia cardíaca é um nome genérico para diversas perturbações que alteram a frequência ou o ritmo dos batimentos cardíacos. Pode sim levar à morte. E será que isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar? Você fique ligado, fique ligada, porque nós estamos aqui não para assustar, mas para conhecer esse assunto, saber, a gente pode fazer alguma coisa para evitar esse mal maior? Para isso, nós estamos conversando com um grande especialista, que é o Dr. César José Grupp. Ele é cardiologista, formado pela Universidade de São Paulo, é diretor do Centro de Diagnóstico Cardiológico, ele é diretor da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, e é médico do INCOR, hospital referência mundial nessa área cardiológica. Então, doutor César, muito obrigada pela sua presença, por aceitar nosso convite. Olá, Dione, a todos vocês que estão também do outro lado. Nós estamos aqui, como a Dione disse, para procurar esclarecer e explicar para vocês e conversar um pouquinho sobre esse que é um tema que eu estudo há muitos anos. Arritmia cardíaca. Você sabe o que é? O doutor vai nos explicar o que é exatamente. Bom, as arritmias cardíacas se referem a alterações no ritmo do coração, né? Seja provocando um aumento grande da frequência cardíaca, seja provocando uma diminuição da frequência cardíaca, ou seja provocando uma irregularidade nas batidas cardíacas. A isso se dá o nome de arritmia cardíaca. Existem vários tipos, né? E é necessário o apoio de um especialista para que a gente faça o diagnóstico correto e tome as medidas necessárias. O doutor falou uma coisa muito importante, que é a arritmia, quando o coração pode ser que esteja batendo muito depressa, muito devagar, porque há pessoas que confundem, não é? A arritmia com taquicardia. Então, é importante esclarecer isso, que a arritmia é o batimento fora do ritmo normal. Isso pode acontecer um aceleramento ou não, ou o coração estar abaixo do normal, né? Sim, a taquicardia é um tipo de arritmia. Tá? A bradicardia, o coração batendo devagar, é outro tipo de arritmia. E existem muitas arritmias cardíacas. Existe uma faixa assim que seja normal, por exemplo, de 50 a 80, de 40 a 90? Sim, para cada idade nós temos faixas de frequência cardíaca. Se no bebezinho a frequência cardíaca é mais alta, 120, 130 batimentos Bate aceleradinho. por minuto. Bate aceleradinho. E é normal. Isso. À medida que nós evoluímos, que nós crescemos e envelhecemos, a frequência cardíaca tende a diminuir um pouco, né? Então, um adolescente vai ter uma frequência mais ou menos entre 50 e 100, 110 batimentos por minuto. Um adulto já mais maduro, na faixa dos 60 anos, vai ter uma frequência cardíaca em torno de uns 50, 80 ou 90 batimentos por minuto em repouso. A frequência cardíaca varia principalmente em função da atividade física do indivíduo. Se ele está dormindo, a frequência tende a cair e vai a frequências baixas, às vezes 35, 40, 45 batimentos por minuto. Se ele está em atividade física, correndo, a frequência pode chegar a 180 e até 200 batimentos por minuto, se for um atleta bem treinado, né? E essas são faixas dependentes da atividade física, né? Também os remédios podem influir na frequência cardíaca. É mesmo? Muito. Muitos remédios fazem a frequência cardíaca diminuir, muitos remédios fazem a frequência cardíaca aumentar. Também o treinamento físico, a aptidão física do indivíduo. Atletas, normalmente, têm frequências cardíacas mais baixas, né?
e o indivíduo destreinado tende a ter uma frequência cardíaca mais elevada. Indo na esteira de substâncias que se ingere, medicamentos, por exemplo. O brasileiro se sabe que é um campeão de automedicação, né? Analgésicos muito frequentes, o que o pessoal mais toma é dipirona, paracetamol, né? Assim, por conta própria. Chegam a alterar ou não são esses medicamentos? Não, não são esses medicamentos. Normalmente são remédios ou que influem no metabolismo, por exemplo, remédios para perder o apetite, remédios para tireoide, fazem a frequência cardíaca subir, aumentar, o coração bate mais rápido. Ou remédios para o próprio coração, remédios usados para tratar doenças do coração, fazem a frequência cardíaca bater ou ficar mais baixa, o coração bater mais devagar. Ainda pensando no que a gente ingere, ou absorve, né? Cigarro, café, chá, são realmente, como é que se diz assim, estimulam os batimentos cardíacos? Sim, a cafeína que tem não só no café, mas tem na maioria dos chás, né? E que tem na maioria dos remédios analgésicos e para resfriado, né? Ela normalmente acelera os batimentos cardíacos. Mas isso só acontece quando o indivíduo é predisposto ou quando ele ingere altas doses. Tá? Normalmente, nas doses comuns e tal, ela não provoca nenhuma alteração. O fato de tomar 1 ou 2 cafezinhos não altera nada. 4, 5? 4, para quem não tenha problema cardíaco. Para quem não tenha problema, 4 ou 5 não. Talvez o estômago reclame, mas o coração vai aceitar. Bom, e o cérebro talvez agradeça. Também. A gente está falando de coração assim, só no aspecto físico dessa máquina, mas a gente costuma colocar o coração como endereço, né? De sentimentos, de sensações. Então, a gente quer saber o aspecto emocional, psicológico. O quanto influencia aí os batimentos cardíacos? Nós fomos à rua perguntar o que faz o coração das pessoas sair do compasso. Confira. Quando eu sinto o amor de Deus na minha vida, em todos os dias, desde o momento que eu acordo até a hora de dormir. Eu tenho muita fé em Deus, eu estou orando, que eu venho no meu serviço trabalhar, dou uma escapadinha, eu chego e ganho essas flores, assim, abençoada por Deus, daquela igreja. Assim é, não só. Qual? Por quê? É uma coisa que a gente passa pela vida e começa a lembrar, principalmente a minha pessoa, com a idade que eu estou. De madrugada eu já não durmo mais, então vem tudo quanto é pensamento. Vem negativo, vem positivo e afinal de contas, no fim dá tudo certo. A natureza, a flora e principalmente a fauna, os animais e tudo mais. Eu sou grande protetor deles. A emoção, né? Principalmente quando é uma coisa assim alegre ou coisa muito triste, o coração dispara, né? Então, doutor, são as coisas mais variadas, né, doutor? Mas as tais palpitações que as pessoas dizem ter são um tipo de arritmia ou apenas um estado de estresse que a pessoa está tendo naquele momento? Existe uma certa dissociação entre aquilo que a gente sente e aquilo que está acontecendo diretamente no coração, tá? Muitas vezes as pessoas se queixam de palpitações e o coração está num ritmo bastante irregular. É mesmo? Tem isso, essa falta de percepção real? Muito comum. E outras vezes as pessoas têm arritmias até frequentes e não percebem. Tá? Para você ter uma ideia, numa faixa etária entre 50 e 70 anos, 70% a 80% das pessoas têm arritmia. E a gente não encontra 70%, 80% das pessoas nessa faixa etária se queixando de palpitação. Ou seja, a maioria das arritmias são assintomáticas. E nem sempre uma palpitação corresponde a uma arritmia. Isso que eu queria esclarecer, porque como a gente viu, as pessoas têm assim, sentem o coração acelerar, o coração parar, pelos mais variados motivos, né? Emocionais, psicológicos. Isso não quer dizer que ela tem arritmia. Isso é uma questão emocional que desencadeia a reação física. Exatamente. Entendeu? Nós não podemos sempre relacionar. Misturar, existem situações onde é possível e outras onde isso não acontece. Pode-se dizer assim, que se o seu coração acelerou, se você sentiu parar porque você acabou de ter uma emoção, isso não quer dizer que você tem uma arritmia. Agora, se você não está fazendo nada e sente que o coração... Como é que a pessoa sabe? Que sintomas que a arritmia dá? Não, o sintoma mais comum é, sem dúvida, a palpitação. Tá? A palpitação é o alerta.
tá? Mas pode acontecer um desconforto, uma espécie de engasgo, como se estivesse engasgando, uma tossezinha seca, tá? Ou quando o coração bate muito rápido, a pessoa pode ter outros sintomas. Falta de Se ar. tem doença no coração, pode ter angina, pode ter falta de ar, pode até desmaiar. Bom, então a pessoa que tem esse problema de arritmia cardíaca diagnosticada pode vir a ter morte súbita? Doutor, não responda ainda, porque nós vamos primeiro para um rápido intervalo. Mais uma vez, ressaltando que não queremos assustar você, queremos apenas e de maneira muito importante informar, trazer ao conhecimento. Mande um e-mail para a gente com as suas dúvidas, com as suas sugestões, corpoealma@tvmundi.com.br e nós voltamos já.